Hello, divas! Então fica por aqui se você adora maquiagem, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a funcionalidade dos pincéis, né? Pra que os pincéis servem, pra vocês entenderem e também vocês fazerem uma boa escolha na hora que vocês forem comprar pincéis. Porque a gente acaba desperdiçando muito dinheiro, né, gente? Quando a gente não sabe o que comprar. Então, vou mostrar pra vocês os pincéis e vou mostrar pra vocês no final um kit bem enxutinho de pincéis que vocês têm que comprar pra iniciar, se vocês ainda não compraram, tá? Então, fica até o final, porque a gente vai falar quais são os pincéis que são mais funcionais. Seja bem-vinda, Thalita, Diana, Lucilene. Vou começar do início, né? Falando primeiro dos pincéis de pele. Olha só, os pincéis, marcas baratinhas de boa qualidade. Vou falar aqui pra vocês marcas bem baratinhas que são ótimos e que, nossa, são assim fofinhos, que não fica pinicando, sabe? Que tem uns pincéis que são de má qualidade, que eles ficam pinicando na pele, sabe? Olha só, vamos começar falando aqui de pincéis de base. Tem o pincel principal de base, que é esse aqui, ó, língua de gato. Esse pincel língua de gato aqui, ele é de espalhar a base no rosto. Só que assim, ele é um pincel que espalha a base no rosto, mas você não consegue esfumar essa base com ele. Então, quando eu uso esse pincel, eu espalho a base no rosto com ele. Seja bem-vinda aí, Michele, Rose, sejam muito bem-vindas. Estamos falando sobre pincéis hoje. O pessoal pediu muito essa aula de hoje, tá? De pincéis. Então, vamos lá. O primeiro pincelzinho que eu tô mostrando aqui pra vocês é o língua de gato. Mas o que acontece? Quando a gente aplica a base com esse pincel, ele não dá um acabamento de deixar a pele lisinha e bem acabada. Então, quando eu uso ele, eu uso a esponjinha depois para assentar toda a base. E aí, como eu já expliquei para vocês várias vezes, a gente aplica uma parte primeiro, dá batidinhas para depois fazer o restante, tá? Não vai passando base tudo de uma vez, porque senão ela vai secar e você não vai conseguir espalhar. E também tem esse pincel aqui, gente. Esse pincel aqui, quem conhece esse pincel? Esse pincel aqui, ele tem duas cores, porque ele tem dois tipos de fibra nele. Ele tem, esse pincel aqui, por exemplo, é um pincel sintético. A gente tem o pincel sintético de cerdas sintéticas e temos os pincéis de cerdas naturais. Esse aqui é um pincel de cerdas sintéticas. Todos os pincéis que a gente usa para passar base, que são produtos em creme, né? Produtos em creme como base, como corretivo, eles são pincéis de cerdas sintéticas, porque eles vão pegar o produto sem sugar o produto. O de cerda natural é para esfumar, tá? E aí, esse Dual Fiber, o nome dele é Dual Fiber porque ele tem dois tipos de fibra nele. Tem a cerda sintética e a cerda natural. Sejam bem-vindas, meninas. Kellen, Marisa. Adorei essa sua make que você está bem natural. Eu gosto muito. Eu gosto muito também de maquiagem assim, bem naturalzinho. Eu adoro. Então, esse aqui é o pincel Dual Fiber. Ele tem dois tipos de cerda e ele é maiorzinho assim, mais longo. Então, ele também é de aplicar base, gente, e ele vai deixar a base bem mais leve, tá? Vai deixar a base bem leve, não vai deixar aquele aspecto pesado, porque ele é justamente para isso, para dar um acabamento mais leve na base. Esse é o Dual Fiber. E a gente tem esse aqui também, ó, que ele é tipo um kabuki mais achatadinho. Eu gosto demais dele. Se você tiver um desse aí na sua casa,
Ele é ótimo porque você vai aplicando, passando a base em movimentos circulares e ele dá um ótimo acabamento. Esse aqui também, tá, gente? Você vai aplicando em movimentos circulares. E aí você já consegue fazer o acabamento com eles. Com esse aqui também você já consegue fazer um ótimo acabamento. E, gente, tem esse aqui, ó, também, que ele tem 2 fibras, né? Como eu falei pra vocês. Gente, ele é da Make Bee, da Boticário. E ele é bem fofinho e eu gosto também de aplicar, além de quando eu vou fazer maquiagem em casa, que eu tô com pressa, às vezes vou fazer maquiagem, tô dentro do carro pra ir pra algum lugar, você já vai passando, já vai em movimentos circulares, já vai passando por todo o rosto rapidinho. E também ele é bom para fazer o contorno em creme. Eu gosto muito dele, porque aí eu já passo e já deixo a quantidade ali que eu quero. E ele tem um toque muito gostoso. Ele é bem fofinho, sabe? Então ele é muito bom também. Esse aqui é o da Make Bee. E ele também, você consegue aplicar pó com esses que são dual fiber, você também consegue, como ele tem 2 tipos de cerda, você consegue também aplicar o pó com ele. Não precisa dos dois. Todos esses aqui que eu mostrei são tipos de pincéis de base, tá? Que maquiagem maravilhosa. Obrigada, lindeza. Então, olha, gente, todos esses pincéis aqui são pincéis de base. Vocês precisam ter todos? Não. Vocês vão ter o que vocês gostarem mais, tá? Mas você fala assim, Yane, qual é seu predileto de base? Meu predileto de base é a esponjinha. Por quê? Porque eu uso a esponjinha, eu já aplico a base e já dou batidinha, gente. E aí o resultado já fica incrível com a esponjinha só. Eu não preciso usar um pincel para depois usar a esponjinha, tá? Mas todos esses aqui também são pincéis de base e também funcionam super bem. Esse aqui, língua de gato, quando a gente usa, a gente tem que usar a esponjinha, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês que existem vários tipos de pincéis para a mesma funcionalidade. Esses pincéis que são dual fiber, você consegue, como eles têm 2 tipos de cerda, você consegue aplicar os produtos que são em creme e que são em pó também. A esponja não suga muito a base, não? Então, a esponjinha, ela suga um pouco de base, mas o acabamento dela não tem igual, então eu prefiro o acabamento da esponjinha. Mas se você quiser economizar produto, por exemplo, você pode usar o pincelzinho, esse aqui, para aplicar, que ele não vai sugar tanto produto, e depois vir dando acabamento com a esponjinha, tá? Eu faço, mas não sei tirar os comentários da tela. Ah, os comentários não tem jeito. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários. Não tem jeito. Os comentários, eles vão aparecer mesmo. Faz pose. Olha o print pra divulgar lá pra mim. Vem assistir as lives. Tem o pincel língua de gato e a esponja. Agora que sei que a esponja é melhor. Então, eu gosto muito da esponja, tá? Eu acho assim, se você tem a esponja, olha, 21 pessoas na live, hein, gente? Obrigada. Se você tem a esponja, gente, não precisa ficar comprando um milhão de pincéis, sabe? A gente, às vezes, como somos mulheres, a gente é muito empolgada, gente. O que acontece? A gente vai gastando demais, sabe? E Cacau, seja bem-vinda. Faz pose com os pincéis. Vou fazer outra pose, ó. 21 pessoas na live. Outra pose pro print, gente. Pra vocês divulgarem pra mim. Fizeram?
Aí vocês me divulgam que eu vou repostar. Tá bom, gente? Então aí vocês vão escolher qual que é o pincel que vocês mais se adaptaram, que vocês mais gostaram. Mas você falar assim, Yane, eu quero ser assertiva, quero comprar uma coisa só. Você vai lá e compra uma esponjinha, tá? Porque essa esponjinha você pode usar ela tanto seca como molhada, tá? E ela vai deixar um acabamento impecável da sua base. Então, ela pra mim... se você tiver uma dessa esponjinha e você não for uma pessoa que ama ficar comprando maquiagem, compra só a esponjinha porque tá ótimo, tá? Eu vou dando essas dicas pra vocês do que comprar. E aí, gente, a gente vai precisar de um pincel de pó. Olha só, o pincel de pó, ele é bem fofinho, redondo, pra gente aplicar o pó. Como que você aplica o pó? Você pega o pó lá na latinha, ó, e vai aplicando, tira o excesso, se tiver com excesso, e aplica o pó no seu rosto. Então tem que ser um pincel assim bem fofinho, gente. Esse aqui é muito fofinho. Esse aqui é da Dylos. A Dylos tem uns pincéis muito bons, tá? Esse aqui é o número 12 da Dylos. A Dylos tem um excelente custo-benefício. E esse pincel é muito fofinho. Olha, super gostoso, não espiga. Porque tem uns que machucam a gente, sabe? Esse aqui é muito fofinho, muito fofinho. É o 12 da Dylos, pincel de pó. Então aqui, ó, já mostrei pincel de base. Agora eu mostrei pincel de pó. E esse aqui, ó, meu, é o pincel de blush. Meu pincel de blush, tem gente que tem pincel de blush enorme, gente. Eu, Yane, não gosto. Vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer a maquiagem, cada um vai se adaptar com um tipo de pincel, às vezes, com um jeito de passar. Eu, por exemplo, pincel de blush, eu gosto que ele seja assim menor. Olha só, ele é menor do que o pincel de blush. Do que o pincel de pó. Olha a diferença para vocês verem. Tá vendo? Ele é menor. Por quê? Porque eu gosto que ele pega bem aqui na bochechinha, sabe? Na hora que faz o sorrisinho, ó. Faz o sorrisinho. E eu gosto que ele pega aqui bem na bochechinha. Eu pego aqui na bochechinha e puxo pra cá. E aí, você tem que passar o blush pra ele penetrar no seu contorno também, viu? Pra ficar bem divo assim. Ó, contorno, blush e iluminador. Então, gente, eu gosto que ele seja assim mais diagonalzinho. Tá vendo que ele tem uma bundinha assim redondinha? Ele é mais diagonalzinho e ele é bem fofinho. Esse aqui é o W908 da Macrilan. W908 da Macrilan. Eu quero aprender essa maquiagem. Amei e babei. Ai, a gente faz aqui. Essa semana eu coloquei aí no feed para vocês a programação de lives dessa semana, mas qualquer coisa a gente pode mudar também, tá? Se vocês quiserem essa amanhã, pode ser. Porque aí no caso eu ia mostrar um batom vermelho amanhã, mas esse aqui é tão escuro quanto o vermelho, né? Então acho que vai ficar legal. O que vocês acham? Mariela é fera na maquiagem, essa é minha amiga. Obrigada, gente. Gente, vocês estão tão participativas, coisa mais linda. A gente tá falando aqui, ó, do pincelzinho de blush, que tem gente que gosta de pincel de blush grande, mas eu prefiro que ele seja assim, ó, do tamanhozinho da bochecha, sabe? Pra eu poder pegar bem no lugarzinho da bochecha, ó, bem aqui, ó, e arrasto, sabe? Então eu não gosto que ele seja muito grande, não. Olha só. Ele é menor do que o pincel de pó. Esse aqui é o de pó e esse aqui é o de blush. Prefere pequeno. Eu prefiro pequeno, gente, porque já pensou, você pega um pincel grandão assim, começa a passar blush, aí você taca blush na cara toda. Daqui a pouco você tá com blush na cara toda, entendeu? Então, assim, eu prefiro que ele seja mais preciso, olha. Que aí eu vou aqui na bochechinha, depois eu arrasto pra cá.
E aí a gente fica com esse blush lindo assim, amigas, ó. Olha que divo. Então eu prefiro que ele seja assim. Esse aqui, gente, tem um ótimo custo-benefício. Esse aqui é o da Macrylan. Ele tem um preço excelente. Você podia deixar uma lista de produtos para fazermos junto com você essa make amanhã. Ótima ideia. Eu posso mandar, gente, lá no Telegram a lista dos produtos. Quem não está ainda no Telegram, é só clicar aqui no link que tem na bio e ir lá pro Telegram. Lá no Telegram eu vou mandar a lista de produtos pra gente reproduzir essa make amanhã. E aí? Vamos juntas amanhã? Todo mundo fazendo maquiagem? Quem anima? Quero saber que batom maravilhoso é. Todo mundo tá perguntando desse batom, gente. Esse aqui é o Leão da... Depois eu confirmo pra vocês lá no Telegram. Eu acho que é Leão o nome dele. Eu tenho quase certeza disso. Eu vou mandar pra vocês lá no Telegram, com certeza o nome dele, mas ele é da Aline Pinheiro. E ele é baratinho também, deve ser uns R$20. Show, tamo juntas. Quem anima aí fazer essa make amanhã comigo, hein, menina? Gente, essa make aqui, ó, fiz rapidinho pra fazer aqui a live pra vocês. Sério, é uma make super basiquinha. E assim, olha como que você consegue fazer uma make básica que tá todo mundo elogiando, entenderam? Às vezes você acha que para fazer uma make que vai ficar bonita, você tem que aprender a super técnica de esfumado, sabe? E não, olha só, esse olho aqui tem um tom de sombra clara e tem uma outra sombra cintilante aqui. E o iluminador que eu passei aqui, eu passei no cantinho. E olha como que tá bonito, não tá? Vocês estão falando que tá bonito. Ai, meu Deus. Mostrei aqui pra vocês o de blush. Agora, olha só, o pincel de contorno. Ele também é diagonalzinho, gente, tá vendo? E ele também não é um pincel muito grande. Eu não gosto de pincel grande, pra mim só o de pó, tá? Porque, gente, ele encaixa direitinho no meu rosto, ó. Encaixa direitinho no meu rosto, no rosto da cliente. E aí eu consigo pegar aqui onde eu quero fazer realmente o contorno, eu coloco aqui, ó. O Telegram, gente, ele é um canal de comunicação tipo WhatsApp. Olha só, esse pincel aqui, gente, olha, ele é sensacional porque ele encaixa direitinho, eu consigo fazer meu contorno com ele, tá? E ele é bem fofinho também. Joyce, eu acabei de explicar, o Telegram é um canal de comunicação igual ao WhatsApp, que você tem que baixar o aplicativo no seu celular, tá? Olha, e aí tá faltando de pele, tá faltando falar desse pincelzão aqui maravilhoso. Olha que lindo esse pincel, gente. Chama pincel leque. Ele serve pra você passar iluminador, bem diva, passando iluminador com pincel leque. E também serve para remover, gente, porque quando a gente tá fazendo maquiagem, sempre cai um pouco de sombra embaixo, já viram isso? Aí você vem aqui e varre. Ele pode ser chamado de pincel leque ou pincel vassourinha. Olha, você varre aqui, ó. É para isso que serve esse pincel. Ele é um pincel essencial? De jeito nenhum, viu, gente? Você tá começando agora, não precisa desse pincel. E agora a gente vai começar a falar dos pincéis de olhos, tá? Vamos falar agora dos pincéisinhos chanfrados. E Irene, hoje a gente tá falando sobre os pincéis. Sobre formato de rosto, é um assunto super extenso, eu não consigo falar hoje sobre isso, porque senão a gente foge do tema da live, tá? Com a marca do pincel de contorno. Esse pincel de contorno, gente, ele veio num estojo que eu comprei, mas não era marca, era marca de imitação, sabe, assim...
Ele nem tem o nome, ó. Nem tem de qual marca que era, eu não lembro, tá? Olha, pincéis agora chanfrado. Pra que serve o pincel chanfrado, gente? Chanfrado, gente, porque ele é chanfradinho, olha. Ele tem um corte diagonal e ele é bem fininho, tá vendo? Pra que serve esse pincel? Seja bem-vindas, Lid, Tita. Esse pincel serve pra gente fazer o delineado. Quando o delineador é em gel, a gente usa ele para fazer o delineado. Ou também a gente pode usar esse pincel para fazer o desenho da nossa sobrancelha. Eu também faço com ele. Aí eu deixo separado esse aqui para fazer o delineado e esse aqui para fazer a sobrancelha. E você também pode usar, se você não tiver pincel de precisão, que é esse pincel de fazer aqui embaixo, você também pode usar esse pincel aqui para passar a sombra aqui embaixo. Só que como ele é fininho, ele não vai deixar tão esfumado quanto o pincel de precisão. Aí depois eu já falo do pincel de precisão para vocês. Tá? Para isso que serve esse pincel chanfrado. Você precisa ter esse tanto? Não. Eu só tô mostrando porque acaba que maquiador tem mais pincéis, né, gente? E aí, só por isso que eu tô mostrando para vocês as opções, tá? Gente, e agora eu vou mostrar para vocês o pincelzinho de corretivo. Eu uso esse pincel de corretivo para fazer, quando eu vou passar aqui, ó, o corretivo na minha sobrancelha, para fazer a sombra depois, eu faço o desenho da sobrancelha com ele, porque ele é bem preciso, ele tem isso aqui bem fininho. Então, é um pincelzinho de corretivo, tipo língua de gato, só que ele é de corretivo, tá? Sejam bem-vindas, Salete, Carla. A gente tá falando sobre pincéis. E aí, gente, pra passar aqui, ó, também, se você, ó, passar aqui o corretivo e pra fazer, eu acho ele, assim, essencial pra poder fazer aqui o desenho certinho da sobrancelha. Eu acho ele ótimo, tá? O pincelzinho que eu uso para fazer o contorno do meu nariz é esse pincelzinho aqui. Esse aqui é uma imitação também, não vou ter o nome dele. Mas você pode usar qualquer pincel fofinho, ó, para fazer o contorno do nariz. Eu gosto porque ele é diagonalzinho, então ele vem aqui, ó, no meu nariz certinho. Faço o desenho aqui, tá? E esfumo com ele, porque ele também é fofinho. Mas se você não tiver, gente, vocês podem usar um pincel fofinho de esfumar para fazer o nariz. Só lembrem de limpar ele, porque o tom aqui que a gente faz o contorno no nariz é diferente do tom que a gente usou na sombra, tá? Então aí só lembra de limpar esse pincel antes de fazer o contorno. Gente, e aí? Vocês têm alguma dúvida? Me conta se vocês têm dúvidas. Tem uma pergunta aqui, ó. Você sabe qual é melhor entre a Dior e a Chanel? Caso aqui tenha essas marcas. Gente, entre Dior e Chanel, os dois são maravilhosos. Se você tem a oportunidade, amiga, de comprar, pode investir o pó da Chanel, de passar aqui, ó, o pó solto da Chanel, é maravilhoso, maravilhoso. Ele é fininho, tá? Vale super a pena investir. Se você pode, invista em Dior e Chanel. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Qual a marca da esponja? Gente, essa esponjinha aqui é a Beauty Blender. Beauty Blender, tá? Só achando o máximo essa aula porque comprei um mundo de pincéis.
Gente, aguarda até o final. Aqui a Sara tá perguntando como que limpa. Eu vou mostrar aqui no final. É melhor pincéis mais moles ou mais firmes? Gente, aí vai depender do que a gente quer. Pincel para esfumar tem que ser pincel fofinho, tá? Fofinho. Os pincéis, o único pincel mais firme que eu vou falar assim, ó, tem que ser firme, é esse aqui, o chanfradinho. Eu prefiro que ele seja firme pra gente ter precisão para fazer o delineado. E esse aqui do corretivo, ó, para poder fazer o desenhozinho aqui, eu também prefiro que ele seja mais firme. Gente, no final aqui, eu vou mostrar pra vocês como que limpa os pincéis. O produto tá aqui. Vou mostrar pra vocês como que limpa, tá? Deixa eu só terminar aqui de explicar os pincéis. A marca do pincel, ei Audrey, ei Grace. As marcas, a marca da esponjinha é Beauty Blender. Ela é fofinha, gente. E parece que você tá dando massagem, sabe? Aquele momento seu que você tá dando uma massagem no rosto, delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis de esfumar. Eu tenho vários, tá, gente? Mas eu sou maquiadora. Então, assim, não leve em consideração. Olha aqui, eu tenho todos esses. Aí, o que acontece? Todos esses aqui são pincéis de esfumar. Mas aí, gente, ó, os maiores a gente usa para a primeira sombra. Porque quando a gente tá construindo um esfumado, como que a gente faz? A gente pega a cor mais clarinha da paleta. Quando a gente vai construir um esfumado, a gente precisa de 3 tons de marrom para construir um esfumado bonito, tá? Quando a gente tá falando de construção de esfumado. Essa maquiagem aqui, por exemplo, é uma maquiagem simples. Eu não fiz uma construção de esfumado nessa maquiagem. Eu só passei uma cor de sombra no côncavo para dar uma profundidade e passei um cintilante aqui na pálpebra, ok? Agora, se eu vou construir um esfumado, aí eu preciso de pincéis para poder fazer com que esse esfumado fique bonito. Porque se você não usa os pincéis corretamente, você não vai conseguir um resultado no seu esfumado, tá? Então, assim, ó, a primeira cor que a gente usa, que é o marrom bem clarinho. De que você tá rindo aí, Cacau? Cacau, a Lorena é de Jordânia também, Cacau. Tem várias pessoas de Jordânia aqui. Fala aí, quem é de Jordânia? Fala eu, pra Cacau ver. A Cacau é lá de Jordânia, gente. Nossa conterrânea. Quando a gente vai construir um esfumado, a gente precisa usar o pincel correto para que a gente consiga um ótimo resultado. Então, o primeiro pincel que a gente precisa é um pincel fofinho, gordinho. E aí, olha, esse pincel aqui, vocês estão vendo que ele é fofinho, mas ele é bem maior do que esse. Tem gente que tem a pálpebra enorme. Então, como eu trato... Isso mesmo, manda coraçãozinho aí pra me ajudar, gente. Aí, a Daiane é de Jordânia. Quando você vai fazer uma pessoa que ela tem a pálpebra grande, se eu usar um pincel menor, eu não vou atingir tudo que eu quero. Então, eu vou gastar mais tempo. Quando eu uso esse pincelzão aqui, ó, eu já chego onde eu quero mais rápido. Então, se eu vou fazer um olho, se o seu olho é grande, amiga, compra um pincel de esfumar, a primeira sombra, compra ele maiorzão. Se seu olho é pequeno, igual o meu, olha, você pode comprar um pincel bem fofinho, que seja maior do que os outros que você tem, mas que ele não seja tão grande, porque senão você não vai conseguir fazer o esfumado com ele. Então, a primeira cor do esfumado, o marrom bem clarinho, a gente faz com o pincel bem fofinho, tá? Aí, eu tenho aqui vários pincéis também que a gente pode usar
na cor média. Olha, quando a gente vai fazer a cor média, né? O marrom claro, eu uso o pincel maior. O marrom médio, sai a carinha rindo. Você colocou as carinhas rindo, aí eu vi que você tava rindo, entendeu? A cor, olha só, vamos voltar aqui para não me perder. A cor de marrom claro é o pincel grande, pra gente levar esse esfumado lá pra cima. A cor de marrom médio, eu uso um pincel médio, olha só. Porque aí, essa cor média vai ficar mais aqui no côncavo. E aí, eu consigo pegar bem aqui. Porque se eu... pensa comigo, gente. Se eu pego um pincel grandão para fazer a cor média, eu vou subir muito com essa cor. E a cor média, eu quero que ela fique só aqui no meu côncavo. Então, o pincel tem que ser menor. E aí, vai de acordo com o tamanho do olho. Se o olho for muito grande, eu pego um pincel maiorzinho. E se o olho for menor, eu pego um pincel menor. E aí, gente, pro marrom bem escuro e pro preto, a gente já usa pincéis menorzinhos, ó. Por que, gente, que o pincel pro preto tem que ser menor? E pro marrom escuro, olha, eu vou ficar com essa cor preta aqui, tá? Eu não posso subir com essa cor preta, porque senão eu vou fazer aquele olho que vai ficar parecendo que tomou um soco. Já viram? A pessoa chega e ela tá com uma maquiagem bem extravagante e parece que ela tomou um soco no olho. Fica um tempo com esse henna. Agora eu só vou usar assim, porque tá muito prático esse cabelo, gente. Então agora eu vou usar só ele curto mesmo. E aí, gente, já viram que tem gente que leva o preto lá pra cima? Não fica legal. A maioria das minhas clientes, elas chegam até mim e falam assim, Yane, eu gosto da sua maquiagem porque mesmo a sua maquiagem, quando ela é marcante, ela não é pesada. Por quê? Porque eu não levo as cores fortes acima do côncavo, eu só fico com elas até o côncavo. Então, a minha maquiagem, mesmo sendo mais forte, ela não fica aquela coisa extravagante que você olha pra pessoa e ela tá toda com o olho todo escurão, sabe? E eu acho, gente, sinceramente, que é mais chique, sabe? Eu acho que a maquiagem, ela vem pra dar um up na mulher. Ela não vem pra mudar a mulher, pra transformar a mulher, sabe? Então, assim, a gente não precisa de nada extravagante. A gente precisa realçar a beleza, sabe? Para realçar a beleza, a gente não precisa de muita extravagância. É claro que se você gosta, né? Então, você pode usar, né? Mas eu tô falando assim do meu gosto e acaba assim, como é meu gosto, acaba atraindo as clientes que gostam assim também. Então, o pincelzinho, ó, do preto, ele tem que ser pequenininho pra gente ficar bem aqui com ele, conseguir fazer um esfumado bem bonito. Assim como vocês viram, gente, sábado a gente fez uma maquiagem maravilhosa. Quem tava aqui sábado? A gente fez uma maquiagem sábado diva. E tem também, gente, os pincéis de aplicar sombra, que é esse pincelzinho assim que vem em toda a paleta, ele é só pra aplicar essa sombra cintilante assim no olho, sabe? Ele é assim, ó. E aí, esses são os pincéis que sempre vem nas paletas quando a gente compra, sabe? E aí, ele é um pincel de você aplicar aqui no olho, a sombra aqui no cantinho, aqui, sabe? São esses pincéis, assim, de aplicação. Tá vendo? Ele é chatinho também. Tá, essas meninas estavam tudo aqui sábado, muito bem, maravilhosas. E temos os pincéis de precisão. Os pincéis de precisão, gente, é pra gente fazer essa parte assim, abaixo do olho. Essa parte abaixo do olho é muito importante fazer para você complementar esse olho. Se você faz a maquiagem em cima e não faz embaixo, seu olho fica incompleto. Então, é muito importante você fazer
essa parte aqui de baixo, tá? Olha, bem aqui assim. E aí é bom você ter 2 pincéis de fazer embaixo, porque você consegue usar 2 cores, fazer 2 esfumados. E aí vocês perguntaram assim, Iane, como que limpa esses pincéis? Primeiro a gente limpa pincel lavando os pincéis. Então você pode pegar uma água, colocar no potinho, colocar um sabão líquido, que não seja um sabão forte, né? Pode ser um shampoo infantil, um sabão líquido neutro. E aí você vai colocar esses pincéis dentro do potinho e vai lavar esses pincéis. Sempre que eu tô lavando os meus pincéis, eu sempre coloco sabão na minha mão e vou dando voltinhas assim, ó, que é pra sair bem tudo, sabe? Mas sabe assim, quando você não consegue lavar e você tem que limpar o pincel? Existe um produtinho no mercado, ó. Esse aqui chama Brush Cleanser, que é de limpar pincéis. Aí o que você faz? Você borrifa ele aqui, ó, no pincel e limpa ele assim, ó, fazendo movimentos circulares. E aí você tá vendo, gente, que quando você faz isso, você já limpa o pincel, olha, e ele fica limpinho e super cheiroso, tá? Sejam bem-vindas, meninas, estamos falando sobre pincéis. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês agora quais são os pincéis essenciais. Você fala assim, Iane, eu estou montando o meu kit agora. Quais são os pincéis essenciais que não podem faltar na minha necessaire? Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. A gente fala pra caramba, né? Aí tem que tomar uma água. Então, vamos lá. Quais são os pincéis que você tem que ter? Olha aqui. Pra base, a esponjinha, tá? Não, pra mim não existe melhor do que a esponjinha pra você passar a base. Gente, quem não participou do meu workshop ainda, o link está aqui na bio, tá? O link está na bio. Clica lá para você participar. Eu lavo os meus com shampoo Johnson, isso mesmo, porque tem que ser bem levinho para não estragar as cerdas dos pincéis, tá? E aí, ó, indico para vocês um pincel fofinho pro pó. O pincel de contorno, gente, não pode faltar na sua necessaire. Seja bem-vinda, Priscila. Não pode faltar o pincel de contorno. Não pode faltar na sua necessaire um pincel para blush, que eu já mostrei aqui para vocês, redondinho, preciso. E, gente, para olhos, você tem que ter pelo menos um pincel grande para fazer o esfumado, a primeira cor de esfumado, um pincel médio para fazer a segunda cor do esfumado e um pincel menor para você fazer o preto e o marrom escuro, tá? E os pincéis de precisão para fazer essa parte aqui de baixo. Também não pode faltar o pincel de fazer o delineado. Com ele você consegue fazer o delineado, limpa e consegue fazer a sobrancelha também. E aí, gente, deu para esclarecer para vocês essas dúvidas dos pincéis? Vocês conseguiram identificar aí quais pincéis vocês realmente precisam? Ficou alguma dúvida? Os pincéis de esfumar que eu indico, gente, são os pincéis da Dye Makeup. Gente, vocês estão aí ainda, gente? Me conta, gente. Jesus amado, vocês estão caladinhas? Estão caladinhas? Cadê vocês, meus amores? Vocês entenderam? Vocês entenderam aqui a nossa live? Já estão craque nos pincéis, vão escolher os melhores agora. Entenderam como que limpa os pincéis? Era pra eu ir dando coraçãozinho, entendem, carinhas rindo com coraçãozinho, gracinha. Obrigada, Cacau.
Preciso de tudo. Isso mesmo, gente. Olha, se vocês estão começando agora, investe aos poucos. Amei, Anne, já ansiosa para amanhã. Então, amanhã a gente vai fazer essa make aqui juntinhas, amigas. Quem tá animada para amanhã? Nenhuma dúvida, isso mesmo. Então, eu expliquei bem, né, gente? Muito bom, foi muito esclarecedor. Ótimo. Gente, agora eu quero ver vocês bem maravilhosas, porque a maquiagem realmente levanta a nossa autoestima. Todo mundo que tá aqui na live fez o print? Fez? Todo mundo que tá aqui fez o print? Se não fez, vai fazer agora. Que é pra me divulgar. Tô esperando o print, amigas. Tenho alguns, falta muito. Então, quem tem pouco pincel, não fica desanimada, vai comprando aos poucos, sabe? É assim mesmo, a gente começa aos poucos. E tem muita coisa também que dá pra você fazer com a mão. Ah, eu não tenho esponja, não tenho pincel de base, faz com a mão. Passa o corretivo com a mão. As coisas cremosas dá pra você fazer com a mão. É o mais indicado? Não é, mas é o que você tem. Então a gente usa o que a gente tem. Eu estou animadíssima, isso mesmo. Gente, a maquiagem, ela não ela não vai ser um único instrumento, né, para poder aumentar a sua autoestima, mas ela vai ser essencial para aumentar a sua autoestima. Por quê? Às vezes você tá desanimada, alguma coisa que você estava fazendo não deu certo como você queria. E aí, gente, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente acorda de mau humor, às vezes não aconteceu nada. Marido tá legal, filho tá legal, casa tá legal, a gente é que não acordou bem. E aí você vai lá e faz uma maquiagem, você lembra da mulher que você é, sabe? Você lembra como você é linda, como você é maravilhosa. A maquiagem, ela tem esse poder, sabe? Igual aqui, se eu tivesse aqui sem maquiagem, com as minhas olheiras mostrando, né? Eu ia até estar com uma postura diferente, gente. A gente muda até a postura, sabia? Quando a gente faz a maquiagem, a gente fica se sentindo tão maravilhosa que a gente se comporta como uma mulher maravilhosa. Por isso que eu coloquei no nome do meu curso online a maquiagem da mulher de sucesso, porque quando a gente tá maquiada, a gente sente essa mulher de sucesso, a gente sente todo esse poder que a gente tem, o potencial que a gente tem e que a gente esquece que a gente tem às vezes, não é? A gente às vezes esquece que a gente tem potencial, a gente fica admirando demais as outras pessoas e esquece de quem a gente é. Quando você faz uma maquiagem, você fica tão poderosa que você fala assim, meu Deus, eu tinha esquecido que eu sou esse mulherão, sabe? E aí, não tem nada que vai te impedir de realizar seus sonhos, sabe? Porque você tá se sentindo empoderada, você tá se sentindo linda, maravilhosa. Então, gente, a maquiagem é isso, é um upgrade para você lembrar da mulher maravilhosa que você é. Eu espero muito que vocês tenham gostado do workshop, das lives. Amanhã a gente vai fazer essa maquiagem maravilhosa. Vamos fazer todas juntas. Chamem as amigas para fazer também. Que a gente vai ficar todo mundo em casa se sentindo maravilhosa. Vou querer ver as fotos da maquiagem que vocês vão reproduzir. Convida as amigas para a live de amanhã. E eu espero vocês amanhã na live, tá? Tô esperando vocês amanhã comigo. Tchauzinho, meus amores. Até amanhã.